Olá! E aí, pessoal, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Olá, salve Aparecida, Leslie, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Mandem um oi aí pra mim no chat, para que mais gente possa ver que essa live tá acontecendo. Vamos falar hoje sobre agradar compulsivo, ou que hoje o pessoal tá chamando de síndrome da boazinha, depois do livro da Harriet B. Breaker. Vamos começar? O que é o agradar compulsivo? Mandem um oi aí pra mim, antes de eu começar. Quero saber quem é que tá aqui comigo. Quem é que pode escrever pra mim o tema da live aí nos comentários pra eu poder fixar, por favor? Olá, olá! Agradar compulsivo, síndrome da boazinha. Vamos lá, vamos começar. Pronto. Pronto, show. Muito obrigado. Então, gente, o que é esse agradar compulsivo? E o que é, de onde é que isso vem, né? O agradar compulsivo é quando uma pessoa sente uma necessidade de agradar as outras, ou na verdade ela tem uma dificuldade de não agradar, né? Não existe nenhum problema em você querer agradar o outro, né? A gente vive em sociedade e agradar as outras pessoas é, em certos momentos, necessário, né? Pra gente poder conviver em sociedade. O problema é quando a gente não sabe desagradar. Agradar por si só, né, ter essa necessidade de agradar em muitos momentos não é um problema. O problema é quando a gente não sabe em que momentos a gente precisa desagradar. Desagradar é uma necessidade para que a gente consiga conviver também socialmente e ser fiel e autêntico a gente mesmo. Essas pessoas que são agradadoras compulsivas, elas não conseguem, acabam não conseguindo ser fiéis e autênticas a si mesmas, porque elas não conseguem discernir, muitas vezes, quais são esses momentos em que elas devem desagradar o outro. E quando elas conseguem fazer isso, elas não manejam as emoções e os pensamentos que esse desconforto, né, que esse momento de desagradar, né, gera nelas, né? É um desconforto tão grande que elas acabam não conseguindo desagradar, acabam não conseguindo fazer o contrário do que elas julgam que a expectativa social coloca sobre elas. Geralmente são pessoas que vêm de ambientes familiares onde existiu punição excessiva quando elas faziam algo que ia contra o que a família queria ou contra o que figuras familiares importantes queriam, ou quando existia excessiva recompensa a fazer tudo o que a família queria. Às vezes também é alguém que foi parentalizado, ou seja, era uma criança que exercia o papel de pai ou mãe para os pais. Então essa pessoa ela tem dificuldade de desagradar porque ela foi super responsabilizada muito cedo. Tá dando pra entender?
Ficou alguma dúvida até agora? Esse livro, esse termo, Síndrome da Boazinha, ele foi cunhado pela Harriet B. Breaker. E ele está relacionado a essa ideia, né, dessas pessoas que não conseguem desagradar. E ela descreve no livro 3 coisas importantes para definir o agradar compulsivo, né? Primeiro, pensamentos agradadores, né, que é como ela chama no livro, que são as distorções cognitivas ligadas ao agradar. Ela descreve comportamentos compulsivos ligados ao agradar, que são esses hábitos de agradar. Então a pessoa está sempre agradando aos outros, na maioria das suas atitudes. E ela descreve também emoções temerosas, que são sentimentos que ela tem quando ela está em contextos em que ela poderia desagradar alguém. Então ela sente que, por exemplo, se eu desagradar tal pessoa, eu começo a ficar ansiosa, eu começo a ficar temerosa, eu começo a ficar desconfortável, e isso me impele a fazer o que eu julgo que é a expectativa social, o que é a expectativa social pra mim, ou a expectativa de outrem pra mim. Os principais sinais da síndrome da boazinha são o quê? Dificuldade em dizer não, medo de desagradar, medo da rejeição ou do abandono, muito desgaste físico e emocional, porque você acaba acumulando sobre você uma série de funções, porque você não consegue dizer não para os outros, né? Então você acaba sendo colocado sobre você muitas responsabilidades que às vezes até nem são suas. Muitos compromissos, muitas tarefas, você acaba assumindo coisas que você não gostaria de assumir. Uma necessidade constante de aprovação. Quanto mais aprovação você recebe nesse contexto, mais aprovação você precisa. Você acaba ficando mais passivo também, porque você acaba não adquirindo um repertório de confronto, né? E o confronto nas relações, ele é necessário. Quando eu falo confronto, eu não quero dizer briga. Eu quero dizer um confronto saudável, um confronto em um nível respeitoso. Confronto justo, vamos dizer assim. Uma dificuldade muito grande também de fazer críticas, mesmo críticas construtivas. E muitas injustiças que a pessoa acaba sofrendo e ela acaba se omitindo diante dessas injustiças. Então, todas essas características fazem parte dessa síndrome da boazinha. Essas pessoas, elas geralmente têm a sua própria identidade ligada ao agradar. Ou seja, a forma como elas se enxergam como pessoa está ligada ao agradar. Elas se definem por essa coisa de estar sempre servindo ao outro. Então é como se elas achassem que a partir do momento, né, muitas delas, não todas, claro, mas muitas delas acreditam que a partir do momento que elas pararem de servir o tempo todo ao outro, de estar cumprindo esse papel, elas vão perder a própria essência. Além disso, existe também uma dificuldade de traçar essa linha, né? Essa linha entre o que é meu, o que é do outro, né? Onde é que está esse limite entre o que é meu e o que é do outro? Muitas vezes essa pessoa não sabe. Tá dando para acompanhar até agora? Ou vocês têm alguma dúvida? Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, vocês podem colocar aí nos comentários. É interessante porque geralmente a gente diz que a síndrome da boazinha, né, ela tá muito relacionada a um tipo de resposta que é aprendida ao longo da vida. Que é assim, a gente diz que existem 4 respostas principais relacionadas a contextos de perigo, né? A gente fala da resposta de luta, a resposta de fuga, a resposta de congelamento e a resposta de... Meu Deus, como é que é o nome em português? Resposta de... desfalecimento, lembrei. E essa forma de reagir às situações, né, do agradar compulsivo, ela está muito relacionada à resposta de desfalecimento, que é um tipo de resposta que a gente tem quando a gente se depara com uma ameaça e a gente lida com essa ameaça tentando agradar,
tentando ser útil, tentando apaziguar a situação. Então essas pessoas que têm essa dificuldade de desagradar ou essa necessidade de estar sempre agradando ou sempre recebendo validação constante, geralmente foram crianças que aprenderam a lidar com os seus cuidadores ou com as situações difíceis na infância, sempre agradando, ou sempre apaziguando, ou talvez sendo invisíveis, né? Fazendo o papel da criança invisível, que não arrumava problema, que evitava conflito, que evitava julgamento, que evitava a crítica. Então, essas pessoas geralmente foram crianças que, dentro do sistema familiar, faziam o papel daquela criança, às vezes, ou aquela criança perdida, né? Que a gente fala que é aquela criança que era a sonhadora, que ficava no quarto, quietinha, sem arrumar problema. Então, a criança que evitava o conflito a todo custo. Ou aquela criança que era o mártir da família, que era aquela criança que assumia as responsabilidades dos pais e ficava ali tentando agradar a todo mundo e resolver os problemas de todo mundo, mesmo sem querer. É um comportamento que foi aprendido muitas vezes desde muito cedo, né? Só que de outras formas e ao longo da vida essa pessoa foi evoluindo esse comportamento. Por isso que é tão difícil de desaprender. Às vezes a pessoa sabe racionalmente que ela não deveria manter esse padrão, né? Que esse é um padrão que machuca ela, esse é um padrão que é difícil para ela, que traz muitos prejuízos. Só que, por outro lado, né, foi um padrão que foi tá muito arraigado nela, porque é algo que ela vem construindo há muito tempo. E eventualmente, né, é como se fosse assim, eu tenho muitos prejuízos, mas eu também vivo recebendo alguns elogios, né? Porque eu sou vista como uma pessoa boa, como uma pessoa generosa, eu sou vista como uma pessoa gentil, né? Porque, quem é que não quer um amigo que deixa de fazer as coisas pra si mesmo pra fazer as coisas pra mim, né? Como é que eu não quero um colega de trabalho que larga o próprio trabalho pra cuidar de uma demanda minha? Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa que é muito querida. E a partir do momento que ela passa a estabelecer limites com os outros, ela para de ser tão querida. Então ela sente uma severa punição a partir do momento que ela coloca limites. E é muito duro, porque essas pessoas, elas são duplamente punidas. Porque como elas têm esse hábito de agradar sempre, as pessoas ao redor, elas têm um parâmetro muito alto para reforçar os comportamentos delas. É como se elas já estivessem dessensibilizadas dos atos de gentileza. Então é como se fosse assim, para uma pessoa normal receber meu Deus, como é o nome? Uma recompensa, vamos dizer assim, receber um elogio porque fez algo de bom, é muito fácil. Eu chego aqui na minha amiga, dou um chiclete pra ela, ela fala assim, obrigada, isso é tão legal, gostando de você e tal. Pra uma pessoa que é uma agradadora compulsiva, ela tem que dar um chiclete, um chocolate e uma caixa de bis. É como se ela tivesse que fazer muito mais. Por quê? Porque pra ela, os outros a veem como assim, sendo normal ela dar o chiclete. Aquilo ali já é algo que é esperado dela. E quando ela não dá o chiclete, aí que tá errado. Então ela recebe, além dela não receber o elogio por dar o chiclete, quando ela não dá o chiclete é como se ela recebesse uma punição. Então, pra ela é muito mais duro não fazer essas coisas. Tá dando pra entender? Coloque aí nos comentários se tá ficando compreensível pra vocês. É interessante porque essas pessoas também, elas têm muita facilidade... no afã de sempre agradar, né, elas acabam ganhando um repertório muito extenso em imitar, vamos dizer assim, em espelhar o comportamento das outras pessoas que estão ao redor. Então, por exemplo, se eu chego num determinado contexto, certo? Eu chego num lugar, numa ocasião social que eu não entendo muito bem. E eu sou muito bom em ler aquele ambiente para poder me
equalizar com as outras pessoas. É como se eu fosse quase eu tivesse quase a habilidade de ler mentes, para entender como é que os outros estão funcionando naquele ambiente e eu funcionar igual a eles. Ou seja, eu perco a minha identidade. Na verdade, é até difícil para mim saber qual é a minha identidade. Tão acostumado que eu tô a agir como os outros agem. Então, essas pessoas muitas vezes chegam na terapia dizendo assim, o que é que eu quero fazer, o que é que eu gosto. Elas chegam na terapia, às vezes, com sérias crises de identidade, tanto que elas estão acostumadas a imitar o que os outros fazem, o que os outros gostam, como os outros agem em determinadas situações. Elas silenciam as próprias vontades, às vezes, para poder se equilibrar com o contexto, né? E para elas é muito fácil fazer isso. Isso foi algo que elas foram desenvolvendo desde a infância, né? Uma outra forma também que acontece, né, desse desenvolvimento é que elas podem ter crescido também em ambientes muito controladores, né? Ou muito caóticos. Então, se essa pessoa cresceu em um ambiente em que ela se sentiu muito abandonada, num contexto muito caótico, pode ser que a forma que ela aprendeu a lidar com esse caos foi meio que se equalizar com quem estivesse ali por perto, porque foi a maneira que ela teve para garantir que essas necessidades fossem atendidas. Ela aprendeu que para eu ter as minhas necessidades emocionais atendidas, eu preciso me tornar iguais aos outros. Eu preciso me aproximar aqui de um, me aproximar de outro. Como resultado disso, né, acaba que ela internaliza a ideia, essa criança internaliza a ideia, internaliza a crença de que ela precisa ser sempre muito boa para poder ser amada. Quer dizer, ela não é amada como ela é. Ela é amada pelo que ela faz ou por como ela age. Isso é muito danoso, né? Se cria uma crença central de desamor, que a gente chama, né? E eu acho que essa crença central, eu acho que ela tá a principal, talvez, acho que a mais importante crença central desses. Claro que pode existir outras também, mas eu acho que pro people pleaser, né, que é o agradador compulsivo, eu acho que é a principal crença central, que é aquela crença que está no cerne da personalidade desse sujeito, que é aquela crença de que eu tenho alguma característica dentro de mim que faz com que as outras pessoas não possam me amar tanto, então eu preciso compensar essa característica sendo extremamente bom, ou sendo uma pessoa incrível, ou fazendo tudo que essa pessoa quer, ou se eu der tudo de mim nessa relação, essa pessoa vai me amar, ou se eu nunca desagradar essa pessoa vai ficar perto de mim, ou ainda o contrário, se eu desagradar as pessoas, elas não vão querer ser minhas amigas. Se eu desagradar o meu namorado, ele não vai querer ficar comigo. Se eu falar pro meu namorado alguma coisa que ele não queria ouvir, ele vai terminar comigo. Por quê? Porque eu tenho algo de errado comigo e eu não... e ele não gosta de mim por quem eu sou. Ele gosta de mim por quê? Porque eu estou sempre agradando ele. A forma que essas pessoas têm de manter as suas relações são as formas que elas têm, né? São de manter um ambiente perfeitamente seguro através da evitação completa do conflito. Por meio das suas atitudes, perfeitamente, assim, de acordo com o que elas acham que os outros querem. E aí, Wesley, tudo bem? E aí, gente, vocês têm alguma pergunta? Já falei por meia hora aqui. Eu já falei demais. Essas pessoas também, geralmente, são pessoas que são muito boas ouvintes, né? Elas são ótimas ouvintes, porque ouvir é uma forma de servir também, né? Então, são pessoas que são excelentes ouvintes. Então, elas aprendem que
É muito fácil, é mais fácil ouvir do que falar. Elas aprendem que é mais fácil concordar do que discordar. Elas aprendem que é mais fácil oferecer cuidado do que ser cuidada. Elas aprendem que é mais fácil do que deixar as pessoas escolherem, do que fazer suas próprias escolhas. Dizer um exercício que ajuda a controlar essas atitudes compulsivas de agradar. Cara, uma pessoa que é agradadora compulsiva, ela não vai conseguir sair desse contexto da noite pro dia, mas ela pode começar a fazer pequenas escolhas que possam fazer com que ela saia dessa situação. Não tem uma resposta fácil que faça que sirva para todo mundo, né? Mas o que eu posso dizer, assim, que ajuda é o quê? Observe como é que essa dificuldade de desagradar aparece para você. O que é que eu faço que representa a minha dificuldade de desagradar? Será que eu finjo que tá tudo bem quando não tá? Será que eu tento ajudar as pessoas a qualquer custo, mesmo quando eu não tô bem? Será que eu tento ser tão cuidadosa ou tão cuidadoso para não tentar irritar as outras pessoas ou para não tentar incomodar as outras pessoas? Será que eu não falo as coisas quando eu preciso falar? Será que eu tento sempre fingir que eu tô concordando com as outras pessoas porque eu não quero parecer uma pessoa difícil? Será que eu fico me desculpando o tempo todo? Será que será que eu preciso elogiar as pessoas o tempo todo para me sentir bem? Que tipo de sentimentos essas situações me geram? Que tipo de sentimentos estão relacionados à minha necessidade de agradar? O que é que eu faço para tirar esses sentimentos? Então observe como é que isso aparece para você e veja quais são as atitudes que você pode começar a ter aos pouquinhos para mudar isso. Se pra você acha que se desculpar o tempo todo é uma coisa que você poderia começar a mudar hoje, comece a mudar isso hoje. Procure mudar das coisas pequenas para as grandes, porque você não vai sair do dia pra noite sendo a pessoa que, ai meu Deus, eu consigo desagradar todo mundo, eu vou fazer tudo que eu quero. Você não vai mudar do dia pra noite, mas você vai conseguir mudar se você escolher as pequenas coisas e fizer pequenas mudanças todos os dias. Se observando como você se sente, observando quais são as suas dificuldades, observando onde é que está a sua necessidade de não desagradar. Porque, na verdade, a síndrome da boazinha não é só sobre agradar. É sobre não conseguir desagradar quando é necessário. Quando é tão importante para você falar algo e você não consegue. Quando é tão importante para você fazer algo que é necessário e você não consegue. Existe um grau saudável de gostar de agradar? Sim. Todo mundo gosta de agradar, cara. Pra você se relacionar com o seu marido, você precisa agradar. Pra você, cara, qual é o relacionamento na sua vida que você não gosta de agradar e de ser agradado? Não existe, cara. Não existe. Não existe um relacionamento em que as pessoas não precisem agradar umas às outras. Agora a questão é, quais são os custos que eu tenho pra agradar? Até que ponto eu vou para agradar alguém? A pessoa, ela é uma agradadora compulsiva a partir do momento que ela abre mão, ela se autoabandona para agradar aos outros consistentemente. Não tem nenhum problema em você gostar de agradar. Isso é necessário. Se você não gosta de agradar, você é um psicopata. Agora, o problema é quando você consistentemente se autoabandona para agradar aos outros. E isso é algo generalizado. Por exemplo, não importa se é o meu marido ou se é o estranho da esquina que tá vendendo pão na padaria. Eu tenho a mesma necessidade de agradar, tu entende? Pra mim não é sobre pra quem eu tô fazendo, é sobre a minha necessidade de agradar. Quer dizer, porra, o estranho da esquina que tá vendendo pão na padaria, foda-se, entendeu? Foda-se essa pessoa, ela não é nada pra mim. Eu só devo a ela respeito. Eu não devo agradá-la. Alguém tem mais alguma pergunta?
É interessante porque as pessoas que têm uma tendência ao agradar compulsivo, elas costumam colocar os outros num pedestal, né? É como se elas vissem os outros como se elas tivessem verdades melhores e elas acabam abandonando as próprias verdades, a própria forma de enxergar as coisas, né, como menos boas. Então, elas tentam fazer as suas verdades caberem, né, o que elas gostam caber no que essa outra pessoa que elas estão colocando no pedestal gosta, ou acha, ou acredita, no que essa outra pessoa quer, no que essa outra pessoa precisa. Essas pessoas, né, que são agradadoras compulsivas, né, tem síndrome da boazinha, né, e aí outra coisa que eu esqueci de falar, esse nome síndrome da boazinha não quer dizer que exista um diagnóstico psiquiátrico, tá? Esse nome síndrome é só um nome que colocaram aí pra descrever esse conjunto de características. Não existe um diagnóstico psiquiátrico para isso, certo? É que nem aquele negócio de síndrome do impostor, também é a mesma coisa. Enfim, terminando aqui a explicação que eu estava fazendo. Essas pessoas, elas se colocam numa posição onde elas valorizam sempre as necessidades do outro em detrimento das próprias necessidades, consistentemente. E cara, mais uma vez, não tem problema se eu às vezes coloco as necessidades de alguém em detrimento das minhas. Isso eventualmente é ok, é até importante para as minhas relações funcionarem, certo? Relações são trocas, relações requerem abdicações. A questão é, quando eu faço isso consistentemente, sem discriminação, indiscriminadamente de quem seja esse outro, da importância que esse outro tem na minha vida, de quais são os meus valores, do porquê que eu tô fazendo isso, aí que tá o problema. Cláudio Santana, pode mandar a pergunta, mande sua pergunta, que eu tô respondendo as perguntas tudinho aqui. Enfim, terminando o que eu tava dizendo, né? Eu tô esperando a pergunta, viu, Cláudio? Essa coisa de você acreditar que as suas necessidades são menos importantes que as necessidades dos outros, como eu falei pra vocês, né? É algo que a pessoa carrega desde a infância, desde a adolescência. Por quê? Porque se a pessoa aprendeu na infância e na adolescência que, por exemplo, eu aprendi que eu tinha a responsabilidade de cuidar dos meus pais. Por exemplo, eu aprendi que eu tinha a responsabilidade de dar conta dos meus irmãos. Eu aprendi que eu tinha a responsabilidade de não ser um fardo para tal pessoa. Se eu aprendi isso na minha infância, eu aprendi o quê? Se eu fui negligenciado na infância, se eu fui negligenciado se eu fui abandonado na infância. Se eu aprendi tudo isso, o que eu aprendi? Eu aprendi que as minhas necessidades, que as coisas que as coisas que eram importantes pra mim não eram importantes. Que o outro era mais importante que eu. Então eu aprendi a priorizar o outro em meu detrimento consistentemente. Então isso me fez aprender que as minhas vontades, os meus valores estavam em segundo lugar em relação às vontades e aos valores do outro. Então eu vou carregando ao longo da minha vida, né? E aí, claro, isso acaba sendo reforçado, né, nas outras relações, né? Quando a pessoa se relaciona, às vezes, com alguém que se parece muito, né? Cria ao longo da vida, ela acaba se colocando em relações que mimetizam essas relações parentais. Acaba que ela se relaciona com alguém. Ela tem o perfil de ser muito cuidadora e ela se relaciona com alguém que gosta muito de ser cuidado, que não cuida dela de volta. Então acaba que ela se relaciona de uma forma que reproduz essa relação parental também. E isso acaba
alimentando essa sensação de que o que eu sinto, o que eu penso, o que eu desejo não é tão importante. O que é importante é o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro deseja. Eu acho que uma coisa importante para quem tem esse padrão é você, assim, ser muito sincero consigo mesmo sobre como é que esse padrão te prejudica. Mas também você ser muito sincero consigo mesmo sobre como é que esse padrão, o que é que esse padrão te dá. Porque tudo que a gente faz na vida, a gente tem algum tipo de ganho. Se eu me mantenho, né, a gente tem os fatores que me fazem iniciar um comportamento. Por exemplo, na minha infância eu tive pais que me negligenciaram, eu tive pais que me parentalizaram, né? Que me fizeram assumir a função de pais dos meus pais, enfim. Esses fatores me fizeram iniciar até esse padrão. Mas eu tenho outros fatores que mantêm o meu comportamento. E esses fatores geralmente estão ligados a que tipo de recompensas eu tenho com esse comportamento. Então, se eu continuo me mantendo nesse comportamento, é porque alguma coisa eu ganho com ele. A gente chama isso de ganho secundário. Eu sofro com esse comportamento, mas geralmente eu também tenho algum tipo de ganho. Tá, quando eu agrado aos outros indiscriminadamente. Quando eu abandono as minhas vontades em detrimento das dos outros. Quando eu finge que tá tudo bem quando não tá tudo bem. O que é que eu ganho com isso? Quais são as necessidades que eu tenho que são atendidas quando eu ajo dessa maneira? Eu acho que a gente precisa ser muito sincero tanto em relação às perdas quanto em relação aos ganhos, pra gente entender, de que outras formas eu posso ter as minhas necessidades atendidas que não sejam através desse comportamento de agradar todo mundo a toda hora. Eu acho que também outra coisa importante é você se questionar que medos você tem e ser muito sincero também em relação a isso, porque às vezes a gente tem medo até de falar em voz alta, tem vergonha de falar em voz alta certas coisas, tipo, eu tenho medo de que se eu parar de agradar o meu namorado a toda hora, ele vai terminar comigo. Mas eu tenho até vergonha de falar isso em voz alta. Eu tenho vergonha de falar isso pro meu terapeuta, sei lá. Eu tenho vergonha de assumir isso. Cara, todo mundo tem os seus medos, todo mundo tem as suas vulnerabilidades. É muito importante a gente assumir os nossos medos, assumir as nossas vulnerabilidades, para que a gente possa trazer elas à consciência e trabalhar com elas, sabe? Quanto mais a gente coloca isso de forma evidente, mais real a gente torna isso e mais fácil é confrontar essas coisas. Então, identifique que medos você carrega, identifique que tipo de vulnerabilidade te fazem ter essa dificuldade de desagradar as outras pessoas. O Cláudio perguntou aqui. É importante tentar identificar o que deixou a pessoa assim ou basta trabalhar no comportamento em si? Cara, sendo bem pragmática, se tu tiver um planejamento muito eficiente de mudança, e tu trabalhar no comportamento, tu consegue mudar, sim. Mas eu acho que você identificar a origem do comportamento é bem útil. É bem útil para o processo de mudança também. Então, assim, as duas formas, você identificando e você não identificando, são boas. Mas vai depender muito de que maneira você prefere abordar, né, o problema. Te respondi? É isso, gente. Espero ter respondido aí as dúvidas de vocês e ter trazido um conteúdo relevante. Caso vocês tenham mais alguma pergunta, eu vou responder. E aí daqui a pouquinho eu vou finalizar essa live.
Obrigada, Thalita. É isso. Boa noite, gente. Até a próxima.